Olá, pequeno explorador! Bem-vindo ao nosso cantinho de histórias. Antes de começarmos a nossa aventura de hoje, quero que você se ajeite bem confortável na sua cama. Aconchegue-se no seu travesseiro, puxe o cobertor e respire fundo. Solte o ar devagar. Deixe todas as brincadeiras do dia ficarem para trás. Agora é hora de ligar a nossa imaginação. Hoje vamos conhecer um menino chamado Léo e uma amiga muito especial dele que tinha um segredo curioso. Era uma vez um menino chamado Léo. Léo era pura alegria. Ele adorava correr pelos campos, pular poças de lama depois da chuva e subir nas árvores mais altas do quintal. E onde quer que Léo fosse, ele nunca estava sozinho. Sempre, coladinha nos seus calcanhares, estava a sua sombra. A sombra de Léo era muito divertida. Quando Léo levantava os braços, a sombra se esticava como um gigante. Quando Léo se encolhia, a sombra virava uma bolinha pequena no chão. Eles eram melhores amigos. Mas havia um problema. A sombra de Léo tinha um segredo. Ela era corajosa durante o dia, quando o sol brilhava forte. Mas, assim que o sol começava a se pôr, a sombra começava a tremer. Você acredita? A sombra tinha medo do escuro. Pode parecer estranho. Afinal, sombras são feitas de escuro, não é? Mas a sombra do Léo achava que sem a luz do sol, ela desapareceria para sempre. Ela achava que a noite era um monstro gigante que engolia todas as formas. Certa noite, quando a mãe de Léo lhe deu um beijo de boa noite e apagou a luz do quarto, algo inesperado aconteceu. O quarto ficou mergulhado na penumbra, iluminado apenas por um risquinho de luz que vinha da rua. Léo fechou os olhos para dormir, mas sentiu algo estranho. Ele sentiu que estava leve demais. Ele abriu um olho, depois o outro. Olhou para a parede ao lado da cama. Nada. Olhou para o chão. Nada. Léo sussurrou: "Sombra, cadê você?" Mas a sombra não estava lá. Com medo de ficar no escuro total do quarto, ela havia escapado pela fresta da janela, correndo para tentar encontrar qualquer pedacinho de luz lá fora. Léo, que era um menino muito corajoso, calçou suas pantufas, pegou sua lanterna amarela e saiu para o jardim. O jardim à noite era diferente. Não era assustador, era mágico. As flores, que de dia eram coloridas, agora pareciam prateadas sob a lua da lua. "Sombra, sombra, não precisa ter medo", chamava Léo baixinho para não acordar os vizinhos. Foi então que Léo ouviu um choro fininho vindo de trás da grande carvalho no fundo do quintal. Léo se aproximou devagar. Lá estava ela, a sombra, encolhida, tremendo tanto que parecia um risco rabiscado no chão. Ela tentava se encontrar perto de um cogumelo que brilhava levemente. "Por que você fugiu?" perguntou Léo, sentando-se na grama macia. A sombra, sem usar palavras, fez gestos na casca da árvore. Ela apontou para a escuridão ao redor e se abraçou, mostrando que sentia frio e medo. Ela achava que a noite era vazia. Léo sorriu e teve uma ideia. "Sombrita, você acha que o escuro é ruim porque não consegue ver as coisas bonitas que só aparecem quando o sol vai dormir? Olhe!" Léo desligou sua lanterna. No primeiro segundo, a sombra se desesperou. Mas logo em seguida, plim, 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 pequenas luzes começaram a piscar ao redor deles. Eram vagalumes. Dezenas deles dançavam no ar como fadas douradas. A sombra parou de tremer. Ela se esticou um pouquinho para tentar tocar um vagalume. Quando o vagalume passava, a sombra crescia na grama, suave e bonita. "E olha para cima", disse Léo. A sombra olhou. Lá no alto, a lua sorria, redonda e brilhante como uma moeda de prata gigante. E ao redor dela, milhões de estrelas piscavam contando histórias antigas. Léo explicou.
Sem o escuro da noite, a gente nunca conseguiria ver o brilho das estrelas. A luz precisa do escuro para brilhar, sombra. E você precisa da luz para existir, mas precisa do escuro para descansar. A sombra entendeu. Ela percebeu que a noite não era um buraco vazio. A noite era um cobertor de veludo, macio e silencioso, feito para guardar os sonhos. Ela se levantou e, sob a lua da lua, começou a dançar. Ela fez formas de coelhos, de pássaros voando e até imitou o formato do próprio Léo. Ela não tinha mais medo. Ela percebeu que ela mesma era uma criatura da noite, filha da luz e da escuridão. "Vamos para casa?" convidou Léo, bocejando. A sombra assentiu, deslizando suavemente para os pés de Léo, que era o seu lugar seguro. Eles voltaram pelo jardim, que agora parecia ainda mais bonito. O medo tinha ido embora, dando lugar à admiração. De volta ao quarto, Léo se cobriu. A sombra se ajeitou na parede, aproveitando a luzinha fraca que vinha da rua. Mas agora ela estava em paz. Ela sabia que o escuro era só o descanso do mundo. Léo fechou os olhos e sonhou com vagalumes e estrelas. E a sua sombra, pela primeira vez, não teve medo de fechar os olhos também. E assim como Léo e a sua sombra, é hora de descansarmos. A noite é segura. O escuro é só um abraço macio para que você possa sonhar colorido. As estrelas estão cuidando de você lá fora. Relaxe o seu corpo, sinta o peso das pálpebras. Durma bem, pequeno sonhador. Boa noite!